Olha só, Leonard Brand, que é um cientista criacionista adventista, ele escreveu este livro aqui, ó, Fé, Razão e História da Terra, lançado pelo NASP, pela Unaspress, lá em São Paulo. E ele diz o seguinte, ó, mesmo que os paradigmas teísta, que crê que há um Deus, um Criador, ou naturalista, que não crê nisso, incluam conceitos que não podem ser testados pela ciência, por exemplo, Deus existe ou Deus não existe, isso não está sob o crivo da ciência, não tem como. É possível, sim, definir hipóteses que descrevam resultados que poderiam ser descobertos na natureza, se uma daquelas hipóteses não testáveis for verdadeira. O primeiro requisito para formular hipóteses testáveis é deixar fora qualquer discussão, qualquer consideração sobre sobre um ser divino, se ele planejou ou não o universo. Deixa isso de fora por enquanto, que não é científico, não é? E vamos então testar outras hipóteses, né? E o Dr. Brand propõe algumas delas. Por exemplo, aqui, ó, uma hipótese não testável. Deus criou a vida. Tá bom, concordo, não dá para testar. Porém, há uma hipótese testável que vem desta. Todos os organismos vivos e fósseis se encaixam em grupos descontínuos e não existe uma série de intermediários evolutivos entre os grupos principais. Ou seja, se eu vou à natureza investigar o registro fóssil, eu verifico que não há continuidade. Os elos estão perdidos. Há fósseis segundo suas espécies. Ok, isso é testável. Outra hipótese não testável. Deus não criou a vida. Também não dá para testar. Porém, dessa hipótese, derivamos outra que é testável. Existiriam no passado séries intermediárias entre os principais grupos de organismos. É a tal da árvore da vida de Darwin, né? Primeiro ser vivo aqui, primordial, desconhecido. A partir dele teriam surgido, então, todos os outros grupos de seres até chegar aos mais tidos como evoluídos, né? Aqui mamíferos e aves e assim por diante. Isso aqui é testável. Vamos ao registro fóssil, o que percebemos? É desse jeito? Não é. Há descontinuidade. Há fósseis segundo suas espécies. E os elos estão bem perdidos ainda. Percebem? Então você pode, de uma, deduzir a outra, né? Outra hipótese não testável. Deus provocou uma catástrofe global, geológica global. A gente chama de dilúvio isso aí, né? Isso, se testar que foi Deus, não dá. Porém, dá para testar isso aqui, ó. A maioria das formações rochosas individuais se formou rápida e catastroficamente. Isso dá para testar. Uma outra hipótese não testável. Deus não provocou o dilúvio. Tá bom, não dá para saber se foi Deus mesmo. Porém, vamos testar se a maioria das formações rochosas individuais se formou durante longas eras, milhões, bilhões de anos. Basta ver uma foto como essa, ó, Grand Canyon. Aqui você tem estratos, não é? Geológicos, ou camadas aqui. E o curioso, é como o Dr. Naor muito bem aponta no livro dele, Uma Breve História da Terra, né? É que essas camadas são planas, perfeitamente planas e paralelas. O que sugere realmente uma deposição muito rápida, num evento catastrófico tremendo para depositar tanto sedimento assim. Se fossem milhões de anos entre uma camada e outra, deveria haver o que há no topo aqui, ó, irregularidades, erosão, né? Modificação do planalto ali do relevo por atividade vulcânica, enfim, milhões de anos de exposição deveria trazer um relevo acidentado. Aqui embaixo você não vê isso. Ou seja, estudando a geologia terrestre, aí, você percebe realmente uma formação rápida desses lugares, como o Grand Canyon. A hipótese testável aponta, então, para uma catástrofe global. E essa catástrofe, então, é sugerida na Bíblia como tendo sido causada por Deus, né? Bem, um exemplo interessante de como a cosmovisão influencia a interpretação dos fatos vem deste livro aqui, que é um clássico, Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. E o autor, ele faz a seguinte comparação, ó. Um pesquisador, um investigador, que esperava aprender algo a respeito do que os cientistas consideram ser a teoria atômica, perguntou a um físico e a um químico se um único átomo de hélio era ou não uma molécula. Curiosamente, o físico disse que o hélio não é uma molécula, porque não apresenta espectro molecular. Já o químico diz que é uma molécula, porque do ponto de vista da química, o átomo de hélio ele é, de fato, uma molécula. Aí o Thomas Kuhn conclui assim, ó, que o que o homem vê depende tanto daquilo que ele olha, como daquilo que sua experiência visual conceitual prévia o ensinou a ver. Então você pega ali uma flor, põe na mão de um cientista, um botânico darwinista e de um botânico criacionista. O mesmo objeto de estudo, duas interpretações diferentes. Um dirá assim, a evolução é fantástica, olha só,
trouxe à existência um organismo que é capaz de fazer a fotossíntese e por aí vai. O criacionista vai dizer assim, realmente, esse organismo é fantástico, né? Ele aponta para um criador, aponta para um designer, porque se há projeto, há um projetista. O que mudou aí? A cosmovisão. A interpretação subjetiva dos fatos, que é o que acontece com o químico e o físico ao serem perguntados a respeito do átomo, né, de hélio, se é ou não uma molécula. Bem, de posse desses mesmos dados, um cientista naturalista, então, pode chegar a conclusões, um cientista criacionista e um naturalista podem chegar a conclusões bem diferentes, totalmente opostas, não é? Só que o fato em si não tem nada a ver com isso, o fato é o fato. A interpretação é que leva a essa conclusão diferenciada. Como diz Norman Geisler, a visão de mundo, ou cosmovisão, faz um mundo de diferença. Não é? Um mundo de diferença. Muito bem. Partindo aqui rapidamente agora para a questão da mídia mesmo, né? Essa edição aqui da revista Ciência Hoje, publicada ano passado, no ano que comemoraram aí os 200 anos de Darwin, para mim, o editorial dessa edição da Ciência Hoje, que é uma revista científica respeitada, resumiu muito bem essa questão da controvérsia entre criação e evolução e também o que pensam os darwinistas. Veja só o que diz o editorial desta edição. Há 150 anos era publicado um livro, está aqui, que mudaria radicalmente nossa concepção da natureza, A Origem das Espécies, do naturalista Charles Darwin. Propunha uma teoria avassaladora. Qual? A de que existiria um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos. Isso é micro ou macroevolução? Macro, e das grandes, né? Todos os seres, passando de uma araucária, um elefante e o ser humano, todos descenderiam de um mesmo ancestral comum, nunca descoberto, não é? Isso é macroevolução. Mostrando que os humanos e os macacos descendem de um ancestral comum. Mostrando, ao verbo. Diz que já mostrou isso, né? Não é bem assim. Dessa forma, Darwin rompia, agora vem a questão do preconceito, com o dogmatismo religioso, que concebe nossa espécie como fruto da criação divina. Vão percebendo as palavras, né? A construção do texto. Quem crê na criação é dogmático. E dogmas são ideias sem fundamentação, né? Nem bíblicas são. Com sua teoria, Darwin atribuía um novo significado para o ser humano. Tá bom, não é mais criação divina, o que ele é? O produto de um processo natural, sem Deus, sem nada sobrenatural. Estamos aqui, surgimos, responsável por toda a diversidade biológica existente. Esse é o novo significado. Que bom, né? Tira Deus e coloca o nada, o acaso, cego. Surgimos, estamos aqui, não sabemos porquê, vamos, não sabemos para onde, e viemos, não sabemos de onde também. Bom, né? A vida perde todo o seu significado, se dilui. Não é? Somos animais racionais. Temos que viver para nos multiplicarmos e depois morrermos. Estão felizes? É por aí. Mais de um século e meio depois, a obra de Darwin se mantém atual e poderosa. Por isso que eu chamei de ufanismo darwinista. Não é bem assim. Já houve revisões e há muita gente questionando o darwinismo, mesmo no meio darwinista. Se bem que isso não se abre por aí. Né? Ela sobreviveu a todos os testes a que foi submetida desde sua origem. Pergunto, dá para testar tudo na evolução? Já vimos que não. O próprio naturalismo, que é a base da evolução, não é testável. Eles são muito ufanistas, né? Todos os testes, mas nem todos podem ser feitos. Isso que eu acho curioso, né? Prossegue aqui, né? Com a incorporação de conhecimentos da genética, ela atingiu a sua maturidade e mostrou-se capaz de contestar as teorias criacionista e do design inteligente, limitando-as a alternativas que não estão à altura do evolucionismo. Por quê? Por terem argumentos religiosos e não científicos. Ou seja, o darwinismo surgiu e mostrou que o criacionismo não serve, porque é religião. Mas eu já mostrei a vocês que não é só religião. Como o darwinismo não é só ciência. Então veja, olha só essa capa da Time que eu acho muito, é um ícone, né? Deus versus a ciência. Eles estão polarizando a discussão. Criacionistas para cá, cientistas para lá. Gente, mas, por exemplo, Ben Carson, conhece? Alguém vai dizer que ele não é um cientista? Mas ele é criacionista. Curioso, né? E eu podia citar tantos outros. Marcus Eberlin, da Unicamp, o terceiro cientista mais citado em publicações científicas no mundo. Ele é criacionista. Isaac Newton foi criacionista. Galileu foi criacionista. Copérnico. Do passado e do presente, no passado e no presente há cientistas de peso criacionistas. Então que história é essa de colocar a ciência de um lado e Deus de outro? Deus criou a ciência. Né? E além de polarizar a discussão, claro que a controvérsia, você sabe, vem de jornal, né? O povo gosta de ler sobre sangue, sobre guerra, briga. Então, briga, Deus e ciência. Oh, que bom, vou comprar esse jornal. O povo gosta disso, infelizmente. Então, essa polarização vem de jornal, é útil, e
e, infelizmente, dificulta a discussão das ideias, lamentavelmente. Porque o povo pensa assim, bom, os cientistas são darwinistas e os crentes são criacionistas. Então, os cientistas têm razão, né? Vou ficar com eles. Não é assim. A questão não é essa. E o preconceito aumenta. Essa pesquisa que eu vou mencionar agora rapidamente, não sei se meu tempo já foi, mas acho que eu tenho uns 2 minutos, né? Eu tenho feito já há 10 anos. E eu vejo até escatologia nessa questão aqui, vocês vão perceber. Uma intensificação do preconceito contra os criacionistas, justamente porque nessa época nós temos que proclamar essa mensagem do Apocalipse. E o povo está com o preconceito à flor da pele. Por culpa de uma mídia que talvez nem saiba o que está acontecendo. Aí nos bastidores do grande conflito.